Salve, salve, salve! Bem-vindo todos a mais um Direito e Diálogo, podcast aqui do escritório Edmar Ruiz Advogado, escritório especializado em direito do trabalho, direito previdenciário, a defesa do direito do trabalhador. Lembrando que vamos tratar aqui de casos não concretos, sempre trazendo a informação ao trabalhador, né, que é o receptor do direito, né, para o trabalhador que devemos falar para que ele possa exercitar o seu direito garantido, estampado em lei. E advogado que somos, né, atuamos aí nas causas de direito social, nas causas de direito do trabalho, direito previdenciário, e o dia a dia nos habilita, né, a trazer aqui a nossa experiência, já que as dúvidas são tamanhas pelo trabalhador, que é leigo, muitas das vezes não conhece os seus direitos, né? A gente observa aqui no dia a dia do atendimento, no escritório, e tivemos a ideia de levar esse podcast para atingir, através das redes sociais, que hoje as redes sociais atingem um número significativo de pessoas, né, tá? Para levar, né, o conhecimento a todos, né? Bom, hoje é direito previdenciário, né? Semana passada direito do trabalho, hoje direito previdenciário. Aposentadoria da pessoa com deficiência, esse é o tema. Uma aposentadoria que não foi abarcada, né, pela reforma, pela malgrada reforma da Previdência, né, que retirou aí direito dos trabalhadores, né, tá? Maldita reforma da Previdência, né? Felizmente, a aposentadoria da pessoa com deficiência não foi objeto da reforma e vamos aqui trazer sobre esse tema aí, quem tem direito, quem não tem direito de se aposentar nessa modalidade. Bom, sempre aqui trazemos aqui dois advogados, né, especialistas na matéria para debater com a gente, integrantes aí do quadro do nosso escritório, e hoje temos um convidado ilustre, né? É uma pessoa aí militante, extremamente conhecedor dos direitos da pessoa com deficiência, que é o Flávio Henrique. Vou falar rapidamente aqui do currículo do Flávio. O Flávio é residente de São Bernardo do Campo, daqui onde estamos fazendo o podcast, possui deficiência visual total desde os 14 anos, metalúrgico do ABC há 26 anos, coordenou o primeiro mandato da Comissão dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do ABC com deficiência. Por 2 mandatos, coordenou o Coletivo Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras da CUT Nacional. Ex-presidente do CONAD, período 2015 a 2017, atualmente integra o Conselho da ABEA, que é a Associação Brasileira de Emprego apoiado para pessoas com deficiência. O Flávio ele é graduado em Serviço Social, especialista em Direitos Humanos e Lutas Sociais da Unesp São Paulo. Que currículo, hein, Flávio? Prazer tê-lo aqui, viu? É um imenso prazer recebê-lo aqui em nosso podcast. Prazer é meu, doutor Edmar Ruiz, aqui o escritório. Quero cumprimentar o doutor, quero cumprimentar toda a equipe, os doutores aqui que estão aqui na mesa de debate, a equipe, né, o Vinícius, toda a equipe que está aqui nessa construção, o Tiago Lino, né, um grande companheiro também e doutor também advogado, e agradecer a oportunidade, né, quero cumprimentar todos os ouvintes, né, todas as pessoas, e dizer que nós estamos à disposição, deixaremos nosso contato aqui durante o podcast, né, o escritório também é um escritório compromissado com a luta da inclusão dos direitos humanos a partir da pessoa com deficiência, né? A partir dos trabalhadores e trabalhadoras, e também cumprimentar, né? A TVT também vai transmitir brevemente esse podcast. Então, assim, cumprimentar o Tarcísio, através do Tarcísio, toda a executiva, toda a coordenação e todos os trabalhadores e trabalhadoras da TVT e aqui do escritório. Estamos à disposição, doutores. Perfeito. Olha o que o Flávio está trazendo para a gente em primeira mão, para o pessoal que está nos assistindo.
é com grande honra que anuncio, né? O Flávio já passou aqui esse anúncio, né? Que em breve estaremos transmitindo o podcast Direito e Diálogo, né? Que é um podcast voltado aos trabalhadores, para a TV dos trabalhadores, né? Então, é fenomenal. Eu fiquei, assim, muito contente quando recebi essa informação, porque vamos poder levar o conhecimento de mais trabalhadores os seus direitos, né? Lembrando que aqui somos somente um canal informativo, né? Os trabalhadores devem procurar sempre o seu advogado, o advogado da sua inteira confiança, né? Bom, aqui na minha esquerda, né, como dizia o saudoso Jô Soares, né? Como que é? Põe ponta, Tele, na minha esquerda. Realmente. De fato, né, Flávio? Né? O doutor Ricardo Borges, né, advogado, especialista aí, né, em direito previdenciário, né, atuante aí, né, há muitos anos, né, no direito previdenciário, já viu N casos envolvendo aposentadoria da pessoa com deficiência, né, e eu tenho certeza que o seu conhecimento vai abrilhantar hoje esse podcast. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Oh, maravilha. Com essa recepção aqui, né, nosso convidado Flávio Henrique, também agradeço a presença no nosso podcast. Meu colega de trabalho, doutor Tony, aqui, advogado trabalhista, também profissional excelente. E estamos aí, doutor, conforme o senhor disse, para levar a informação para o trabalhador, para o segurado. Aí. Obrigado, doutor Ricardo. Uma figura conhecidíssima aqui do nosso podcast, doutor Tony Sakai, advogado especialista aí, né, pós-graduado em Direito do Trabalho, que pode aí trazer, né, à luz do Direito do Trabalho esse tema, né, dos direitos da pessoa com deficiência. Olá, doutor Edmar. Agradecer pelo convite e, assim, causa uma sensação muito confortável, né? Tá do lado, tá de frente, né? Com o Flávio Henrique, um currículo excepcional. Parabenizar o doutor Edmar, a TVT, né? Que agora a gente vai conseguir expandir o conhecimento para o trabalhador, que é muito comum, né, doutor Edmar? A gente conversar com o trabalhador, verificar que ele perdeu um direito por causa do tempo, porque não tinha conhecimento, que é justamente o objetivo desse podcast, né? Parabéns. Perfeito. Bom, antes de iniciarmos aqui esse bate-papo, esse gostoso bate-papo, né? Eu queria convidar a todos a acessar as nossas redes sociais, o nosso site, né? Edmar Ruiz Advogado, tudo junto, .adv.br. Lá dentro do nosso site remete ao nosso blog, e no blog vocês podem encontrar diversas matérias, né, acerca do direito previdenciário, direito do trabalho. Inclusive, temos links lá, né, acerca do tema aqui tratado, a aposentadoria da pessoa com deficiência. O trabalhador que quer ler, se inteirar mais, né, saber mais dos seus direitos, né, então é uma boa base de dados aí, né, porque é uma linguagem que a gente costuma ser uma linguagem fácil, né, de fácil entendimento, que o trabalhador pode usufruir, né, tá? Então, fica a dica, acessa o nosso blog vinculado ao site Edmar Ruiz Advogado, né? Bom, começar aqui com o nosso convidado, com o Flávio, né? Flávio, antes de darmos o conceito jurídico, né? Se os advogados falar aqui de conceito jurídico, né, a parte chata, o conceito jurídico, né? Gostaria, né, que dentro da sua vivência, né, tá, dissesse de forma, né, resumida, né, de uma forma, né, de fácil entendimento para quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, o que é uma pessoa com deficiência, né, tá? E quais são os obstáculos jurídicos e sociais que essas pessoas acabam encontrando na sociedade, em específico no nosso país? Bom, primeiro, queria dizer que a questão jurídica, como aqui é ao vivo, né? Estamos entre amigos e amigas, e
inclusive para levar a informação e a mudança de comportamento cultural, que é importante. Não é chato, não, é importante. A questão jurídica é fundamental na vida da população brasileira, inclusive para ela poder ter o direito ao acesso dos seus direitos. Então, é muito importante. Primeiro, que antes de eu até responder a pergunta, a grande maioria da população, a maior preocupação dela é comer e morar. Então, ela não se preocupa com outra questão no momento, é comer e morar. Então, ela tem que trabalhar, tem que sair para a luta para poder comer e morar. Como dizia minha mãe, né? Trabalhava para comer e morar. Bom, nós temos, segundo o IBGE 2010, que o 2022 atrasado, né? Que era para sair 2020 por conta de pandemia, por falta de investimento, infelizmente, pela gestão dos gestores passados do governo federal, não saiu no prazo correto. Nós temos no país em torno de 24% da população com algum tipo de deficiência. Nós estamos falando no Brasil de 212, 213 milhões de habitantes. Nós temos em torno aí de quase 45, 2010, 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, assim, viver num país que ainda nós temos, embora rico em todos os aspectos, né? Em todos, mas um país ainda que nós precisamos trabalhar muito a mudança de cultura. Então, nós temos alguns tabus, alguns paradigmas para quebrar. A questão cultural, que tem que ser um investimento contínuo, né, dos gestores públicos. Nós temos a questão da garantia dos direitos, né? Então, viver nesse país ainda com deficiência é uma quebra de paradigmas, né? Para você arrumar um emprego, ainda há um tabu cultural muito grande, de uma grande parte, não toda, mas de uma parte do empresariado. Temos, claro, graças a Deus, empresariado que ainda já, né, na verdade, entende que é importante abrir, né, o espaço, abrir a oportunidade para as pessoas, mas ainda nós temos empresários que entendem que pessoas com deficiência é custo, e não é custo, é investimento. Quando você cria as oportunidades e dá oportunidade às pessoas com deficiência, você está criando investimento. Porque vai ter que mudar a cultura do gestor, vai ter que mudar a cultura da sociedade, vai ter que mudar a cultura dos próprios funcionários, trabalhadores, trabalhadoras, né, para que possa receber a pessoa com deficiência. E da própria pessoa com deficiência. Nós precisamos entender que a pessoa com deficiência, ela é um ser humano como qualquer outro. Ela tem vontades, desejos e tem também, né, suas questões pessoais. Então, ela precisa comer, morar. Então, ela também pode ser uma geradora de recursos. Ela pode ajudar e contribuir a girar a economia da nossa região, do nosso estado e do nosso país. Mas ainda há muitas dificuldades, né? Se nós pegarmos, por exemplo, a Constituição brasileira, que diz um artigo que todos e todas têm o direito de ir e vir, nós entendemos que ainda precisamos trabalhar muito para que esse direito seja garantido às pessoas com deficiência. Quando você não tem acessibilidade no transporte público, nas calçadas, nos espaços público e privado. Então, além de garantia de direito, de lei, nós precisamos trabalhar muito fortemente na questão de mudança de cultura. Então, nós temos muitas dificuldades para poder ter essa igualdade de oportunidade. Pessoa com deficiência é produtiva, desde que ela tenha as condições para que ela possa desenvolver o seu lado potencial, o seu lado de, né, qualificação, o seu lado de desejo e de contribuir com a nossa sociedade.
existem N problemas, existem N dificuldades. Não dá para citar um a um, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. Mas ainda avançou. Mas nós precisamos ainda avançar muito mais, muito mais. Por exemplo, essa atitude do escritório de fazer um podcast para discutir essas questões já é um setor que está abrindo esta oportunidade para que a população, os ouvintes que vão nos ouvir, estão nos ouvindo, possa dizer, opa, a pessoa com deficiência, ela tem condições, ela tem potencial, basta ter oportunidade, doutor. Perfeito, perfeito. É uma informação que o Flávio está nos trazendo, né, que é assustadora, que 24% da população brasileira... IBGE 2010, desculpa. IBGE, né, 2010. Isso em 2010, né, tem alguma deficiência, né, alguma espécie de deficiência, mesmo que leve, né, tá? É considerado uma pessoa com deficiência, segundo a pesquisa do IBGE. Né? No universo, né, jurídico, né, traduzindo aqui, já trazendo aqui para a nossa baila, né, que temos poucos advogados especialistas em direito previdenciário, muito menos ainda especialistas na concessão de benefícios devidos a essas pessoas com deficiência, né? Então, a gente, né, tem também um obstáculo, né, para que essas pessoas, diante, né, da falta de oferta de profissionais capacitados juridicamente no mercado, para que essas pessoas alcancem aí os seus direitos. Vai ao encontro do que o Flávio falou, que já fizemos muita coisa, já avançamos muitas coisas, né? Mas devemos avançar mais. Devemos avançar mais também no meio jurídico, né? Para que, né, a gente, através da OAB, qualifique advogados para que possam atuar, né, da defesa dessas pessoas com deficiência, né? Doutor Ricardo, não digo nem complementar, que o Flávio foi brilhante aqui na sua colocação, dentro da sua vivência, né? Mas do ponto de vista jurídico, né? Como que nós conceituaríamos aí a pessoa com deficiência, especificamente para alcance aí do direito à aposentadoria da pessoa com deficiência? Sim, doutor. Para a gente considerar a pessoa com deficiência, melhor para a gente exemplificar isso, são pessoas que possuem impedimentos, né, ao longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que esses impedimentos vai impossibilitar essas pessoas, né, a sua participação de forma plena e efetiva na sociedade. Então, são essas pessoas consideradas com deficiência, né? É bom distinguir, né? Algumas pessoas confundem deficiência com incapacidade. Não é a mesma coisa. São pessoas que têm um impedimento, uma limitação em a longo prazo. Que isso vai ser analisado, evidentemente que com documentos médicos. Por isso que é importante, igual o doutor disse, o segurado, o trabalhador que estiver em busca do seu benefício, procurar um profissional especializado, de confiança, para ele poder analisar em conjunto aí com a documentação médica dele, se a documentação está com alguma falha, se precisa reunir mais documentos, para ele poder alcançar esse benefício. Perfeito, perfeito. Doutor Tony, do ponto de vista, né, da deficiência, né, não somente física, né, visual, né, mental, enfim, né, sobre o prisma genérico aí, né, o arcabouço genérico que é definido perante a lei a pessoa com deficiência, né, nós, a par disso, temos os obstáculos sociais, né, tá? Acho que convém a gente falar um pouco disso, né? Sim, sim. Doutor Edmar, antes, né, eu gostaria só de dar uma noção, porque às vezes o nosso ouvinte, quem nos assiste, não percebe, mas a pessoa com deficiência, ela às vezes nem sabe que ela tem esse direito, né? Basta a gente ver a quantidade de CNHs, PCDs que existem,
né? É uma pessoa com deficiência, alguma limitação. E é muito comum na nossa família, às vezes alguém tira essa CNH e não percebe. Às vezes tem esse direito a uma aposentadoria mais favorável, ou mesmo a pessoa não se considera deficiente, né? O que não tira o direito dela, né? Então, às vezes a pessoa, um exemplo muito simples, às vezes a questão do nanismo, né? A pessoa ela tem uma barreira, uma dificuldade em meio ao ambiente e isso lhe dá o direito de ter uma aposentadoria mais benéfica, né? Então, é interessante o trabalhador ter essa noção. Às vezes você é um PCD e não percebe. Perfeito, perfeito. Flávio, ninguém, né, nessa mesa é mais capacitado do que você para responder essa pergunta que eu vou fazer, né? Porque, além de você ser uma pessoa com deficiência, né, deficiência visual total, né, também participou e participa, né, há muitos anos da luta pela inclusão das pessoas com deficiência, né? Gostaria, né, que falasse para os nossos ouvintes quais são as maiores dificuldades enfrentadas por essas pessoas. Bom, doutor e amigos e amigas, antes até de entrar nessa questão, essa questão da aposentadoria especial, a 142/2013, quero aqui dizer que nós tivemos o prazer e a honra de fazer parte da construção dessa lei, quando eu estava representando a CUT no CONAD, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É claro que a gente entende que tem que avançar muito ainda, né? Acho que existem algumas arestas ainda nessa lei para ser ajustadas do ponto de vista de política pública, mas antes não tínhamos nada, né? E dizer com muita tranquilidade e muita alegria que muitos trabalhadores e trabalhadoras se aposentaram a partir dessa lei. E que um dos pontos que nós discutíamos, me permitam, doutores, né, é que não pega o fator previdenciário, né? Hoje, o trabalhador comum, que não tem nenhuma deficiência, ele, quando se aposenta, ainda pega o fator, né, tem uma perda no seu salário, que eu também discordo, acho que não deveria, mas para as pessoas com deficiência, quando nós construímos coletivamente essa lei, esse direito de política pública, né, a gente tirou. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas com deficiência, para ela poder se sobressair, ela se desgasta muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Desde pegar um transporte, desde ter um acesso ao emprego, desde chegar na empresa, sair. Então, o seu desgaste intelectual, mental, físico, emocional é muito maior. Temos muito a avançar. Então, a gente tem uma honra muito grande de ter feito parte dessa construção inicial. Eu acho que nós temos que aprimorar cada vez mais. O Brasil tem condições disso. Nós temos inúmeras dificuldades, doutor. A pergunta é essa, né? Sim, sim. Inúmeras. Por exemplo, a pessoa com deficiência para pegar um transporte público não é a mesma coisa que uma pessoa que não tem deficiência. Né? Para ela chegar no seu local de trabalho, para ela chegar no seu local de lazer, para ela chegar num médico, as dificuldades são sempre maiores. Inclusive por questão cultural, né? A falta de acessibilidade, a falta de capacitação dos trabalhadores e trabalhadoras do transporte público, e aí não é culpa dos trabalhadores e trabalhadoras, todas as empresas deveriam ter uma cultura natural na sua grade de treinamento. Porque quando você discute a acessibilidade, quando você discute a inclusão, você não discute só para a pessoa com deficiência. Você vai treinar os trabalhadores do transporte público, as trabalhadoras, para receber a mulher gestante, para receber a mulher com bebê, para receber o idoso, né, para receber a pessoa com deficiência. Então, essa questão da inclusão ela é importante, não é só para a pessoa com deficiência, é para todos e todas. Quando você discute uma rampa, um elevador, não é só para a pessoa com deficiência. Então, você muda comportamento, você muda conceitos, você muda paradigma, você muda cultura. E quando você muda a cultura, você avança o país para todos e todas. Então, assim, primeiro nós temos constrangimentos. Eu, particularmente, eu tinha um cão-guia, uma cadela-guia, na verdade, uma labradora,
né? A Ive, infelizmente, ela partiu, foi a primeira e talvez a última, não sei, mas uma grande experiência. Me deu uma autonomia muito grande, não só para mim, qualquer cão-guia. E eu tinha problema em Uber, eu tinha problema em ônibus, eu tive que, infelizmente, pelo meu pouco conhecimento, pela minha vivência, dar carteirada, coisa que eu não gostaria. Né? Mas por quê? O trabalhador lá, do ônibus é culpado? Não. Ele também é uma pessoa, ele também tem problemas, ele também... Então, precisa, assim, sempre capacitação contínua. Por que muitas pessoas com deficiência preferem... O dito popular é LOAS, mas não é LOAS, é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Por quê? Porque para ele ir para o mercado de trabalho, trabalhar todo dia, ou ela, é constrangimento no ônibus, é constrangimento no bairro, é constrangimento para se locomover, carros que param sobre a calçada, caminhões. Então, nós temos dois aspectos. Um, que é importante sempre, contínuo, mudança de cultura. 2, o direito. Né? E nós precisamos mudar. A sociedade também não entende que as pessoas com deficiência, às vezes, um comportamento dela ajuda muito a pessoa com deficiência a ter uma vida comum, uma vida com qualidade e com dignidade humana. Perfeito, perfeito. Falou tudo, viu? Dignidade humana. Essa é a palavra que é o princípio maior, né? Já estampa o artigo 1º da Constituição Federal do nosso país, né? Doutor Tony pedindo a palavra. Pois não, doutor Tony? Doutor, o Flávio mencionou uma questão do constrangimento, né? Que às vezes a pessoa com deficiência passa ao ir trabalhar. E aí me retomou uma situação que acaba sendo comum nas empresas, que é o quê? A empresa ela tem uma cota para cumprir de pessoas com deficiência. E aí ela cumpre essa cota e, por facilidade, comodidade para ela, determina que determinada sala, por ser no térreo, por ser de um acesso mais fácil, vai ficar destinada à pessoa com deficiência. E aí é muito comum os demais colaboradores da empresa taxar de forma vexatória. A sala da pessoa com deficiência, a sala do PCD, não sei o quê. Isso acaba gerando um dano moral. O PCD, a pessoa com deficiência, ela é um trabalhador como qualquer outro. Ela tem uma limitação ambiental, às vezes, por vezes, mas ela deve ser tratada como qualquer trabalhador. Tem que ter a sua mesa, se é destinado ao RH, ele tem que estar no RH, tem que ser respeitado isso por questões de dignidade e por evitar um tipo de segregação, tá bom? Então, se isso acontece com o trabalhador, é interessante ele verificar, porque existe a possibilidade de um dano moral. Perfeito, perfeito. A palavra é inclusão e efetivamente, dentro daquilo que o Flávio tinha falado, né? Dignidade da pessoa humana, né? Isso deve ser respeitado, e o Flávio falou também, né, que existem empresários e empresários, muitos empresários que têm muito respeito aí pelo trabalhador, né, com deficiência, né, e outros já não, até porque, né, temos muito a conquistar, a avançar ainda, até porque o Flávio mencionou aqui a Lei Complementar 142 de 2013. 2013 é muito recente, né? Então, quer dizer, é um divisor de água. Só a partir de 2013 que nós passamos a ter uma legislação no nosso país, uma lei que possibilitou, já que o assunto, né, é a concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência, permitiu que as pessoas, né, os trabalhadores com deficiência, portadora não, trabalhador com deficiência, alcançasse aí efetivamente o direito à aposentação, né? Não que não se aposentava anteriormente à lei complementar, né? Mas aí caía aí na vala comum, né? Uhum. Teria que trabalhar, né, mais anos para poder alcançar o seu direito, né? Então, o Flávio também colocou que os trabalhadores com deficiência, eles têm que empreender muito maiores esforços, muitas das vezes, né,
para laborar, né? Para empregar a sua força de trabalho, né? Então, é o princípio da igualdade, tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na proporção das suas desigualdades, né? Então, não é nenhum privilégio, né? Tá? E sim uma garantia legal com previsão também na Constituição Federal, né? Doutor Ricardo, a Lei Complementar 2013, que possibilitou, como já bem dito aqui, a concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, né? Trouxe ali graus de deficiência, trouxe uma diferenciação de alcance de direito para homens e mulheres com deficiência, né? Acho que seria bacana para o pessoal que está nos assistindo pontuar essas questões. Sim, doutor. Como o doutor mencionou, o Flávio também, nosso convidado mencionou, né? Essa lei ela foi um avanço, né? Apesar de nós precisamos avançar muito mais ainda, mas ela veio para regulamentar, aí, quer dizer, dar eficácia ao dispositivo constitucional, né, que já estava, isso lá atrás, na Constituição Federal, no artigo 201, já estava previsto. Então, a Lei 142 de 2013, ela veio regulamentar a matéria, né, criando aí a aposentadoria da pessoa com deficiência. Isso foi muito bom, já foi um avanço. O que é a aposentadoria da pessoa com deficiência? Nós temos duas modalidades, a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. São duas modalidades distintas. Na por tempo de contribuição, doutor, trata-se de uma modalidade aí de benefício para o trabalhador ou segurado que reuniu o tempo de contribuição necessário para aposentar, de acordo com o grau de deficiência. Vamos lá, os graus de deficiência para essa modalidade, eles são 3, o leve, moderado e o pesado, o grave, né? E cada grau de deficiência estabelece um tempo de contribuição aí necessário. Para o grau leve, na verdade, os homens eles precisam reunir 33 anos de tempo de contribuição, enquanto a mulher 28 anos de tempo de contribuição. Então, já é menos tempo do que na modalidade da aposentadoria comum, né? Ele teria que trabalhar muito mais tempo para conseguir se aposentar. Então, na modalidade leve, 33 anos para homem e 28 para mulher. Temos as outras duas modalidades, que é a moderada e a grave. Na moderada, o homem pode reunir os 29 anos de tempo de contribuição, enquanto a mulher, 24 anos. E na grave, 25 anos o homem e 20 anos mulher. Então, esses são os graus aí, com os seus respectivos tempos de contribuição. E acrescentar. Importante aí deixar claro aí, doutor, nossos trabalhadores aí que estão assistindo, que as vantagens da aposentadoria, né, com deficiência. O nosso convidado Flávio Henrique também já mencionou algumas aí, que é a não incidência do fator, né, Flávio? Nós temos fator, menos tempo de contribuição, a regra de cálculo é 100%, né, na modalidade. E mais importante que ela ficou fora da reforma da Previdência, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Então, ela não foi atingida, permite, assim, o segurado aí, portador não, né, com algum tipo de deficiência, que, com menos tempo de contribuição, reúna aí os requisitos para se aposentar. Perfeito, perfeito. Pois não, Flávio? Permita, doutores, né? Pois não. Eu acho importante essa fala e lembrar que, quando nós construímos esse direito, essa lei, e por isso que eu digo que tem que aprimorar, claro, nós defendemos que a avaliação tem que ser uma equipe multidisciplinar. Não vou aqui generalizar. Claro que nós temos peritos e peritas que são humildes, mas a gente sabe, e aí sou eu que estou falando, que a maioria dos peritos, inclusive nós chamamos a Associação Nacional dos Peritos, quando eu estava presidente do CONAD, para debater e discutir um pouco essa questão, de que eles se acham Deus. Né? Então, a gente sabe que existem os critérios, né? E a avaliação deles é o que predomina. E nós sempre defendemos uma equipe multidisciplinar. Porque a questão da aposentadoria especial para trabalhadores e trabalhadoras com deficiência, ela não pode ser só uma questão jurídica também, mas ela tem que ser uma questão avaliada psicossocial. Né?
E a gente entende. Porque, assim, eu acabei de dizer há poucos instantes a questão para que a gente possa ter igualdade de oportunidade, o nosso constrangimento no cotidiano é muito maior. Desde do transporte público até outras questões. Nosso desgaste é muito maior. Então, assim, e a avaliação antigamente era CID, Código Internacional de Doença. Primeiro que deficiência não é uma doença, não é patologia, ela é uma característica. Pode ter sido provocado por uma patologia ou por outras questões. A partir da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada no Brasil em 2009, né, na época do governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né, ela é avaliada pela questão da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, nós temos que a deficiência não está na pessoa, ela está no ambiente que ela vive. O que cria as barreiras, as dificuldades, os impedimentos, é o meio que a gente vive. E se o meio não está adequado, desde o transporte público, calçada, equipamentos, tecnologia, então do ponto de vista psicossocial, eu acho que a avaliação, se a pessoa já tem, o trabalhador, o tempo contribuído, eu acho que tem que dar o direito à aposentadoria, sem outros questionamentos. Por quê? Não pode ser uma avaliação unicamente médica, patológica, mas sim de assistentes sociais. Por isso que nós defendemos e defendemos ainda lá no passado e continuamos, de ter uma equipe multidisciplinar para avaliar, não é unicamente a pessoa com deficiência, mas as barreiras da sociedade e do meio que a gente vive. Só me desculpem, mas é importante por isso. Perfeito, perfeito. Bem passado aqui para o pessoal, Flávio, porque, às vezes, a deficiência não está na pessoa, e sim nos obstáculos sociais impostos à pessoa para que ela possa exercer aí o seu mistério na sociedade, né? Acho que, em complementação ainda, a fala do Dr. Ricardo aqui, né, do Flávio, devemos ainda dizer que o trabalhador com deficiência que trabalhou em atividade especial, atividade insalubre, atividade periculosa, ela pode utilizar, né, o PPP, né, pode utilizar esse período trabalhado em atividade especial para abreviar ainda mais o alcance do tempo que é menor para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para homem, por exemplo, com 33 anos na condição leve, né? Perfeito. Então, ele não necessita de 33 anos trabalhado. Se ele trabalha em atividade especial, ele pode ainda utilizar o PPP para chegar nos 33 anos exigidos pela lei. Ainda devemos falar na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, né? Porque tem uma detração aí de 5 anos, né? O homem não deficiente se aposenta com 65 anos e o homem deficiente com 60 anos. A mulher não deficiente com 60 anos e a mulher deficiente com 55 anos, devendo aqui ter 15 anos, no caso da aposentadoria por idade, 15 anos contribuídos na condição de deficiente, né? Então, tem que, né, não posso ter adquirido a deficiência nos últimos 2 anos, né? Eu ter 13 anos contribuído como não deficiente e nos últimos 2 anos eu me tornei uma pessoa com deficiência e continuei contribuindo, eu tenho 15 anos. Não, eu preciso ter 15 anos contribuído na condição de deficiente, é isso que reza a lei, né? Bom, eu acho que pontuamos aqui, né, bastante sobre o assunto, né? Abriu aqui um novo o novo painel aqui no nosso podcast, Minuto do Ouvinte. Tem musiquinha, Vini? Minuto do Ouvinte, né? E é com grande prazer aqui que a gente recebe aqui perguntas, né, do pessoal que está nos assistindo, já nos enviaram, ou enviaram até anteriormente
a iniciação desse podcast, já que a gente acaba colocando lá o post nas redes sociais, né? Então, a Alessandra Silva, né? Aqui, Flávio, a Alessandra fala, bom dia, eu não enxergo de um olho, perdi a visão já fazem uns 6 anos, eu trabalho há 19 anos. Tenho direito de me aposentar? Então, Flávio, né, por tempo de contribuição, como o doutor Ricardo pontuou aqui, não atingiria o tempo ainda, né? Tá? Por idade, você está há 6 anos na condição de deficiente, né? Então, não tem os 15 anos contribuído como deficiente, então não alcançaria ainda, né? Mesmo se tivesse a idade de 55 anos, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Mas trabalhando mais um pouco e se enquadrando aí na questão da deficiência moderada, eu até vejo possibilidade, doutor Ricardo, qual que é a idade aí que ela poderia se aposentar? Mulher, Alessandra. No grau moderado? No grau moderado. 24 anos. 24 anos. Tem 19, então faltam aqui mais 5 anos, Flávio. 5 anos ela vai alcançar, continuando contribuindo, né? Ela vai alcançar o direito à aposentação por tempo de contribuição, né? Tá? A Rosane Feitosa. Boa noite. Mandou ontem à noite. Perdi a visão de um olho, operando um tumor. Tenho direito? Aí vai ao encontro, né, Rosane Feitosa, do que falamos anteriormente aqui. A mesma explicação que nós demos para a Alessandra cabe para ti, né? Precisaria ver aí quanto tempo de contribuição tem, qual a sua idade, né? Para ver se enquadraria aí, né, na condição de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência ou efetivamente preencheria os requisitos aí para concessão, o tempo suficiente para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Lembrando ainda, bem falado pelo Flávio anteriormente, que se não preenche aqui os requisitos do tempo de contribuição exigidos, poderia ser verificado se preencheu os requisitos, efetivamente, né, do BPC, exatamente, né, do benefício de prestação continuada. Que é o chamado popular LOAS. Né? Popular LOAS, exatamente, o povão conhece como LOAS, né? Flávio, essa pergunta aqui do Júlio Lúcio Pergentino vai bem ao encontro aí do que você presenciou aí muitos anos como metalúrgico, certamente, né? Tá? E o que a gente acaba presenciando aqui no escritório, já que atendemos muitos metalúrgicos, né? Tá? Não só metalúrgicos, de empresas aí de um modo geral, né? Tá? O José Lúcio Pergentino pergunta: doutor, isso inclui portador de hérnias de disco cervical e lombar, tendinite, bursite, epicondilite, que é o meu caso? Fatalmente aqui o José Lúcio trabalhou em indústria, pela minha experiência, muitos anos executando atividades repetitivas, né? Então ele acabou adquirindo uma deficiência aí, ao menos no grau leve, e sim, José Lúcio, você se enquadraria aí na condição de pessoa com deficiente perante a lei, né? Aí precisaria atingir o tempo necessário para a concessão da aposentadoria. E são muitas perguntas, viu, Flávio? Muitas. A gente ficaria aqui, né, bastante tempo, né? Não temos esse tempo suficiente para responder todas, né? Depois a gente responde lá pelas redes sociais a todos, né, que merecem a nossa resposta, com todo respeito e todo carinho, né? Mas essa condição dos trabalhadores, né, metalúrgico e de outros ramos também, né, que acabam adquirindo, aí, em razão do trabalho agressivo, né, uma condição de deficiência, é uma realidade, já que o nosso país ocupa a triste posição, Flávio, de quarto colocado mundial em número de acidentes e doenças do trabalho, não é verdade? Sim. É bom lembrar que, inclusive, na lei de cotas, né, da contratação de pessoas com deficiência, ela fala contratação, preenchimento de vagas de pessoas com deficiência e reabilitados. Quando a gente fala de reabilitados, são justamente os trabalhadores e trabalhadoras
que se tornam com deficiência a partir do trabalho. Seja a antiga LER, que depois mudaram para a DORT, ou seja, qualquer outro acidente, né? E aí, desde que, tanto quando a gente vai pedir, quando eu estava, um dos membros de comissão de fábrica dos trabalhadores e trabalhadoras onde eu trabalhei, na Costal Paulicé, não tem problema de citar o nome, né? Quando a gente pedia quantas pessoas com deficiência, eles colocavam os reabilitados também, porque a lei de cota permite, embora nós temos um conceito diferente, culturalmente, politicamente, mas legalmente permite. Né? Se eu não me engano, é a 3892, uma coisa assim. Eu sou ruim de número, por isso que escolhi serviço social. Mas, assim, se está dentro, a partir do momento que você se tornou com deficiência, a partir do trabalho, e preenche os requisitos legais, tem o direito à aposentadoria especial. Ah, perfeito, perfeito. Maravilha. Doutor Tony, eu passo para o doutor para complementação, né, em cima do que foi falado pelo Flávio, e também já passando a bola aí para as considerações finais, né? Uhum. O que o convidado falou acaba sendo uma realidade vivida por todos, né? Por todo o trabalhador brasileiro, em sua grande maioria, doutor Edmar. É interessante observar o quê? Que a doença adquirida em decorrência do trabalho ou a incapacidade, a perda motora decorrente do acidente propriamente dito, ela é passível de indenização, tá? Tanto pela esfera previdenciária, como já foi abordado aqui diversas vezes, né, pelo auxílio acidente, como também pela própria empresa, né, por meio de uma pensão vitalícia, por meio de arcar com os custos de um plano de saúde de forma vitalícia também. Por vezes, acaba tendo a necessidade de uma intervenção cirúrgica, o próprio acidente gerou alguma cicatriz passível também de uma reparação, uma indenização. E, por último, a estabilidade. Tá? A estabilidade que, no mínimo, 12 meses. Tá bom? É interessante sempre a gente ficar enfatizando essa questão, porque conhecimento é poder, a gente já mencionou várias vezes isso. Gostaria de agradecer novamente o convite. Agradecer, sempre está uma honra estar do lado do Dr. Ricardo, o nosso convidado, que tem um gabarito excelente. E apenas agradecer, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Tony, por dividir a mesa aqui brilhantemente conosco. Doutor Ricardo Borges, né? Da mesma forma, desde já vou agradecer na brilhante participação, né, trazendo aí à luz do direito previdenciário, né, essas conceituações, né, e os esclarecimentos acerca da concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência. E a palavra está com o doutor, né, agradecido aí mais uma vez. Tá, eu agradeço a presença mais uma vez do doutor Tony aqui, nosso colega aqui de trabalho, do doutor Edmar, nosso convidado Flávio Henrique, importante participação aí, trazendo aí o conhecimento aí, parte social aí para os trabalhadores, né, para os segurados, importante. E a gente não tem muito tempo aqui no podcast, mas vamos trazer nas próximas aí oportunidades aí, desmiuçar aí essa parte da aposentadoria da pessoa com deficiência, e falando das possibilidades aí no caso da visão monocular, né, dentro da perda auditiva. Vamos trazer esse assunto também, esse debate nas próximas oportunidades. Perfeito. Flávio, como você mencionou, nós temos muito a avançar, mas eu creio que hoje nós avançamos mais um pouquinho aí, viu? Na luta pelos direitos da pessoa com deficiência, e brilhantemente a sua participação aqui fez assim subir o nível do nosso podcast Direito e Diálogo. Muito obrigado de coração. Eu que agradeço o escritório do Dr. Edmar e a equipe, Dr. Ricardo, Dr. Tony, o Vinícius aí da equipe, Dr. Tiago. Me permitam uns recados rapidinho, importante para a luta da inclusão. Pois não. Fazem 7 anos que nós não temos Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi assinada uma portaria pelo ministro Direitos Humanos Silvio de Almeida, 217, vocês podem
os ouvintes, né, pesquisar. O ano que vem teremos a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e com orientação para os estados, Distrito Federal e municípios, que também terão que realizar suas conferências municipais, estaduais e Distrito Federal para enviar delegados e delegadas para a nacional para construir políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência. Um outro convite, inclusive ao escritório, eu ainda não tive a oportunidade de falar com doutores, né, o doutor Edmar, dia 27 de maio, nós realizaremos no Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do ABC de São Bernardo do Campo uma atividade sobre o mundo do trabalho e as pessoas com deficiência. Estarei lançando o meu TCC, que é justamente o tema Sem Lenço, Sem Preconceito, Memória de Luta da Comissão dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do ABC com Deficiência, que completará 22 anos. Então, estão convidados e convidadas, inclusive depois quero conversar com o escritório para a gente pôr alguém, trabalhar para pôr alguém na mesa do escritório, né, para estar junto. Vamos convidar a doutora Sofia Vilela, se não me engano o sobrenome dela, ela é do Ministério Público do Trabalho, vamos convidá-la, ainda não tenho essa resposta dela, para ela falar de como é que está a empregabilidade da pessoa com deficiência na região das 7 cidades do ABCD-MRR. Obrigado ao escritório, doutor Edmar, pela oportunidade. Eu acho que isso não é só um avanço. O que vocês estão fazendo chama-se mudança de cultura e Brasil para todos. Ah, perfeito, perfeito. Pode contar com o escritório, pode contar com a nossa presença desde já. E vou levar lá o doutor Thiago Lino, hein? Vamos bater carteirinha lá. Certamente. Gente, muito obrigado, doutor Tony Sakai, doutor Ricardo Borges, Flávio Henrique, pela participação aqui. Até o próximo Direito e Diálogo, pessoal.